Como saber que você está na presença do mal? Não é como se uma nuvem escura aparecesse e o ambiente ficasse subitamente gelado. Então, como um filho de Deus sabe quando está na presença do mal? Bem, pode haver uma inquietação dentro de você. Você será fortemente compelido pelo Espírito Santo e saberá que está no lugar errado. Mas e quando o mal é mais sutil? Digamos que não seja tanto o ambiente. Como você percebe o mal, se ele está em uma pessoa? Como podemos, como cristãos, captar alguns dos sinais que nos dizem se outra pessoa, com quem nos associamos, está sendo influenciada por um espírito demoníaco ou impuro? E você realmente precisa estar no Senhor para captar isso, porque não é óbvio aos olhos humanos. Todo mundo parece normal e apresentável por fora. Todos se arrumam e se vestem bem por fora, mas por dentro podem estar em um estado lamentável, miserável e mau. Então, como você e eu podemos identificar os tipos de pessoas com quem devemos nos associar e desenvolver relacionamentos? O primeiro grupo de pessoas que você deve evitar e tomar cuidado são aquelas que abraçam o pecado. Essas são as pessoas que ainda desfrutam e se entregam a atividades pecaminosas, e devemos evitar tais pessoas, porque a Bíblia nos adverte contra isso. A tradução amplificada de 1 Coríntios 5:11 diz: Mas, na verdade, escrevi a vocês para não se associar com nenhum irmão cristão, assim chamado, se ele for imoral sexualmente ou ganancioso, ou idólatra, dedicado a qualquer coisa que tome lugar de Deus, ou caluniador, que insulta, difama ou verbalmente abusa de outros, ou é bêbado ou enganador. Você não deve nem mesmo comer com uma pessoa dessas. A Bíblia aqui está claramente nos dizendo para não mantermos companhia com aqueles que se entregam ao pecado. Há uma clara diferença entre alguém que está lutando contra o pecado e alguém que se entrega ao pecado. Para aqueles que se entregam ao pecado, a Bíblia nos instrui a evitar essa pessoa e a não comer com ela. Acredito que a Bíblia nos adverte tão explicitamente sobre pessoas pecaminosas como essas, porque elas podem muito bem nos oferecer parte do que estão se entregando. Outro tipo de pessoa que devemos evitar é aquele descrito em Provérbios 24:1-2. A Bíblia diz: Não tenhas inveja dos homens maus, nem deseje estar com eles, porque seu coração planeja violência e seus lábios falam de problemas. Gosto que a Bíblia use a palavra desejar, porque podemos, e provavelmente, em algum momento desejamos estar com um certo grupo de pessoas ou nos encaixar em um certo círculo. Mas a Bíblia está dizendo: se essas pessoas são más, não tenha desejo de estar com elas. E você pode estar se perguntando: o que exatamente estou classificando como mal? O pecado é mau aos olhos de Deus. É por isso que somos claramente instruídos a não invejar a riqueza dos ímpios, ou ansiar por sua companhia. Não devemos desejar estar na companhia de pessoas arrogantes, egoístas ou orgulhosas. Isso não quer dizer que devemos andar com uma atitude de julgamento, tentando descobrir as fraquezas ou pecados das pessoas. Não, isso simplesmente significa que devemos estar atentos, ser cuidadosos ao redor de tais pessoas. Como filhos de Deus, você deve saber que a má companhia corrompe os bons costumes. Então deve tomar todas as medidas para não se expor a pessoas que podem, potencialmente, perturbar sua caminhada com Deus. Outro grupo de pessoas que você deve evitar a todo custo são aquelas com espírito religioso. Um espírito religioso é um espírito demoníaco, que influencia uma pessoa a substituir um relacionamento genuíno com o Senhor por suas obras. Nunca devemos fechar os olhos a esse tipo de pessoa, pois elas são um perigo para a nossa fé. Alguém com um espírito religioso está tão focado e ocupado com as regras, os sistemas e como as coisas devem ser feitas, que esquecem o mais importante, o próprio Senhor. Um espírito religioso endurece o coração das pessoas contra Deus, e precisamos estar cientes de suas influências sutis. Em 2 Timóteo 3, 4-5, a Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens serão traidores, imprudentes, inchados de orgulho, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Evite essas pessoas. Qualquer pessoa com aparência de piedade, você deve evitar. Agora, ao dizer tudo isso, de forma alguma estou dizendo para você afastá-las completamente, repreendê-las ou condená-las. Esse não é o caso. Devemos amar nosso próximo, mas alguns vizinhos podem ser amados à distância. Isso significa que você ora por eles, intercede por eles e vai diante do Senhor, para que sejam libertos.
Um verdadeiro cristão não condena ninguém, porque percebe que ele mesmo recebeu misericórdia, e assim, devemos estender isso aos outros. Na próxima vez que você encontrar alguém que deve evitar para o bem de sua fé, é isso que você deve fazer. A primeira coisa a fazer é passar o menor tempo possível com essa pessoa. A segunda coisa a fazer é sempre tentar mudar o tópico da conversa para falar sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus e sobre arrependimento. Agora, a terceira coisa é a mais importante. Você deve orar por eles. Ore para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que vejam o erro de seus caminhos. Mesmo que devamos evitar essas pessoas, ainda podemos amá-las com o amor de Deus. Chegará um momento em que você, como crente, terá que decidir: vou permanecer firme e seguir a palavra de Deus, independentemente do que terei que abrir mão e de quem terei que deixar para trás. Chegará um momento em que você terá que decidir: vou ficar firme e fazer a coisa certa diante de Deus. Vou perdoar, mesmo quando for difícil, mesmo quando tiver sido magoado. Chegará um momento em que você terá que decidir ficar firme na fé, mesmo quando não conseguir ver uma saída para a situação em que está. Hoje, você pode estar sob ataque em alguma área da sua vida. Você tentou de tudo para resolver, mas nada está funcionando, nada está mudando. Querido amigo, este é o momento de tomar uma posição e acreditar. Acredite no poder do sangue de Jesus. Ele irá libertá-lo dessa prisão. Acredite no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ele pode libertá-lo, dar-lhe vitória e soltá-lo de qualquer influência maligna. É hora de tomar uma posição com a palavra de Deus contra as forças do mal. Fique firme, fique confiante, fique em retidão. O Salmo 56:3 diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra louvo. Em Deus confio, não terei medo. Que pode fazer-me o homem? Precisamos ser homens e mulheres que confiam no Senhor. E lembre-se de que você só poderá ficar firme quando sua confiança estiver firmada no Senhor. Então, se você se sente preso, se sente sob ataque, lembre-se de que a Bíblia diz no Salmo 31:24: sede fortes, e revigore-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Sejam fortes, santos, e permaneçam na fé. Ao fazer isso, o Senhor certamente irá resgatá-lo. E assim, como filhos de Deus, acredito que é hora de se levantar. Levante-se e erga bem alto o seu estandarte real. Você é um embaixador do Altíssimo. Levante-se com a verdade do Evangelho. Levante-se com a força do Espírito Santo. Levante-se na força de Deus. E eu te encorajo, enquanto você permanece firme na fé, a orar e pedir ao Senhor para estar com você enquanto se mantém firme.